Pronto. Tô gravando novamente. Então vamos lá, a gente vai resolver em sequência. A gente vai resolver em sequência a questão 7.5, não é isso? Então vamos lá, a gente tem dois condutores filamentares paralelos mostrados aqui nessa figura 7.21. Vamos tentar desenhar aqui. Deixa eu colocar aqui em cinza. 7.21, então são dois condutores. Eles estão aqui separados, né, por uma certa distância. Eu não vou representar ele da maneira mais perfeita possível, mas essa distância aqui é mais ou menos a metade, ok? Esse ponto é o ponto 0, 1, 0 e esse ponto aqui é o ponto 0, menos 1, 0. Beleza. Z, que é X, opa, que é Y, e essa direção aqui é a direção X. Ok. Essa corrente aqui é a corrente de 1 ampere, na direção menos X, e no outro filamento tem uma corrente de 1 ampere, só que na direção X. Beleza, então esses são os condutores, essa é a figura 7.21. Vamos ver lá, os condutores filamentares paralelos mostrados na figura 7.1 estão no espaço livre. Desenhe o gráfico de H. Eu quero H, módulo de H, né, mais especificamente, versus Y, no espaço menos 4, Y, 4. Ao longo da linha x igual a 0, z igual a 2. Ao longo da linha x igual a 0, z igual a 2. Beleza. Então vamos primeiro encontrar onde está essa linha para depois calcular o campo H nessa linha. Então x igual a 0, a gente vai estar nesse plano aqui. Z igual a 2, a gente vai estar a uma altura igual a 2. Então deixa eu desenhar ela de verde aqui. Vamos dizer que essa altura aqui seja z igual a 2, ou seja, esse ponto vai ser x igual a 0, y igual a 0, z igual a 2. E aqui, vou traçar uma reta que cruza esse ponto. Eu quero avaliar y, essa reta, de menos 4 a 4. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer é calcular o campo magnético ao longo dessa linha. Como esse é um problema simétrico, eu posso simplesmente calcular ele por simetria, fazendo para um dos filamentos e depois fazendo para o outro filamento. Então vamos pensar aqui num problema geral em que a gente possa reproduzir essa mesma situação. Nosso problema vai ser assim. Vou colocar a minha corrente passando na origem. E vou colocar ela nessa direção. Uma corrente I qualquer. Vou deixar o eixo Z aqui e vou deixar o eixo Y aqui. Por que eu posso fazer isso? Por que isso é uma boa escolha? Porque depois eu consigo alterar, né? Eu consigo fazer esse I deslocar mais para lá, deslocar mais para cá, simplesmente fazendo o deslocamento desse meu eixo aqui. E eu vou colocar, obter o campo nessa reta aqui.
Beleza. Aqui, nesse caso, não é uma boa ideia usar a lei de Biot-Savart. Por quê? Né? Porque não é uma boa ideia usar aqui a lei de Biot-Savart. Desculpa, Biot-Savart não é uma boa ideia usar a lei circuital de Ampère. É porque não é? Porque a gente não tem uma simetria cartesiana nesse problema. A gente tem aqui uma simetria cilíndrica. Tá? Então vamos lá. A gente conhece qual é o campo magnético causado no centro, né? Aqui nesse centro. Porque nós temos essa altura A. Vocês concordam comigo? Temos aqui essa altura A. E a gente sabe que o campo magnético, se a gente aponta o dedo na direção da corrente, ele vai estar paralelo ao próprio eixo Y. Então, eu sei que esse é o campo H na origem. Nos pontos em que eu estou aqui antes, nos pontos que eu estou à esquerda, né? À esquerda aqui do meu hemisfério Y menor que zero, se eu faço novamente a lei de Biot-Savart, eu vou ter campos magnéticos apontando nessa direção, H. E se eu faço a lei de Biot-Savart para algum ponto qualquer posterior, né, na parte do meu semi-hemisfério Y positivo, o meu H estará apontando para baixo, ou seja, ainda na direção Y, mas com a componente Z negativa. Então, a gente pode dizer que meu H, meu campo magnético, vai ter sempre uma componente Y positiva, meu H aqui, vai ter uma componente Y positiva, mais uma componente Z que vai com o módulo da posição onde a gente está observando. Vocês lembram que existe aqui uma... Existe aqui uma equação para a gente determinar o módulo de H, né? Mas aqui a gente pode fazer de outra forma. Vamos chamar esse ângulo aqui de alfa. Aliás, eu não vou chamar ele de alfa, não. Eu vou chamar ele de teta. Ok? Eu vou chamar esse ângulo aqui de teta. Vamos colocar ele do lado de cá. Teta. Eu posso relacionar o módulo de H com as suas componentes em x e y. Certo? Então vamos observar por esse cara daqui. Se aqui eu tenho teta, eu tenho teta aqui também, né, por semelhança. A semelhança de triângulo. Minha semelhança de triângulo está aqui. Então, se esse aqui é teta, então é esse aqui que é teta. Tá. Ok. Então, para esse componente aqui nesse ponto, quem é que vai ser HY? HY, a componente de H na direção Y, está relacionado ao cateto adjacente, né? Então, está relacionado ao cosseno. Então, HY é igual ao módulo de H, cosseno de θ, e HZ é o módulo de H, seno de θ. Então, eu posso dizer que o meu campo H, ao longo de toda essa linha, é igual ao módulo de H cosseno de θ mais módulo de H seno de θ. Só que H nessa direção aqui, ó, como a gente definiu θ, ó, esse H é positivo, então vai ter que ter um menos aqui. Quem é o cosseno de θ?
Cosseno de θ é o cateto oposto. Cosseno é o cateto adjacente. Desculpa, o cateto adjacente é A dividido pela hipotenusa, que é a raiz de A ao quadrado mais Y ao quadrado. Esse é o módulo de H vezes A dividido pela raiz de A ao quadrado mais Y ao quadrado, menos módulo de H. Faltou aqui os meus vetores da direção, né? Cosseno AY mais, aqui mais não, no caso menos, módulo de H, seno, θ, AZ. Então aqui faltou um AY, menos o módulo de H. Aqui vai ser y sobre raiz de A ao quadrado mais y ao quadrado, AZ. Tudo bem até aí? Sim. Beleza. Então a gente já tem aqui desenvolvido qual é o módulo desse campo H. Deve estar calculado em algum ponto, eu não lembro, a partir de um fio simples. Deve ser a primeira coisa que foi feita aqui no livro, eu não vou recalcular. Isso, está aqui no Sadico, está na seção 7.2, é lá no início mesmo. Quando a gente faz esses condutores serem infinitos, então para um condutor infinito, o módulo de H vai ser igual a I sobre 2π vezes R. R é esse raio que liga os dois, né? Que liga o ponto de observação ao ponto da corrente. Então, nesse caso, esse raio aqui vai ser a raiz de A ao quadrado mais Y ao quadrado. Na direção a φ, né? Então, o módulo vai ser isso aqui. Então, I sobre 2π vezes isso. Ok. Então, substituindo o campo H, vai ser igual a... Então, aqui vai dar I sobre 2π. Eu vou colocar isso aqui em evidência. I sobre 2π vai fazer parte do módulo de H. É uma parte do módulo de H que eu estou tirando aqui. Tá? Então, I que eu vou jogar para dentro, porque vai ficar A sobre A ao quadrado mais Y ao quadrado, na direção a Y, mais Y, só que aqui não é mais, é menos, né? Menos Y sobre A ao quadrado mais Y ao quadrado, na direção a Z. Agora, esse é o campo quando a gente tem o meu filamento na origem, tá? E eu estou fazendo H variar aqui de um ponto menos Y até mais Y. Como é que eu faço agora para deslocar esse meu resultado? O que aconteceria se eu estivesse colocando esse fio, em vez de passando na origem, ele estivesse passando aqui, por exemplo, em Y. Estou avançando ele de Y. Então, se eu estou avançando ele em Y, quem antes era, eu passo a ter, vamos dizer que eu desloquei ele aqui, ó, de uma distância D. Eu vou ter H de Y igual a D, sendo o meu H anterior, H antigo, de Y igual a 0. Então, eu estou somando D no valor de todos os campos, né? Ou seja, o meu Y anterior, para essa expressão aqui, ó, valeria o Y de 0. Então, eu estou deslocando de D, eu estou subtraindo o valor de D. Então, eu tenho que substituir isso como Y menos D.
Portanto, o meu deslocamento... Então, deixa eu fazer o seguinte, eu vou copiar esse aqui, um Ctrl+C, Ctrl+V. Ele copiou errado. Tudo bem. O problema é quando ele copia errado, eu fico sem acesso... Eu fico sem acesso aos elementos individuais. Ele salva como uma figura. Não é isso que eu quero fazer. Será que ele tem um limite de coisas que ele consegue salvar? Não. Enfim, vou desenhar outra vez. Com cinza. Eu faço esse deslocamento. Desloquei para cá agora. E eu desloquei de uma distância D. Estou avaliando no mesmo ponto. O que eu estou fazendo é adiantando o meu resultado. Meu resultado é o mesmo, só que eu adiantei ele de D. Então, quem é que vai ser o meu H aqui? Meu H de YZ. Que, na verdade, aqui nessa linha ele só depende de Y, né? Então, meu novo H de Y vai ser igual a H de Y menos D. Eu estou avançando de D. Então, portanto, deslocando meu H I sobre 2 π A sobre A ao quadrado mais Y menos D ao quadrado, AY, menos Y menos D sobre A ao quadrado mais Y menos D ao quadrado, AZ. Aí agora é só somar, fazendo dois deslocamentos. Um deslocamento vai ser de menos 1, e o outro deslocamento vai ser de 1. Só que veja só, eu estou aqui alterando a orientação da corrente. Se eu altero a orientação da corrente, isso significa que eu estou multiplicando todo o meu H por menos 1. Então aqui, por superposição, o meu H resultante vai ser igual. Então, vamos primeiro fazer esse deslocamento de menos 1. Então, o deslocamento de menos 1 vai ser essa expressão com D igual a menos 1. Igual a menos 1, A é igual a 2, A é igual a 2. Beleza. Então, D é igual a menos 1 e A é igual a 2. Então, H vai ser igual a I sobre 2π. Vou botar aqui bem grande. 2 sobre 2 ao quadrado mais y. Aí, no caso aqui, o D é igual a menos 1. Tá? Então, se D é igual a menos 1, vai dar mais 1, y mais 1 ao quadrado, AY, menos y menos D, então, y mais 1, sobre 2 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado, AZ. Esse é o meu primeiro vetor, menos o segundo vetor, já que ele está vindo na direção contrária, deslocado de D igual a 1. Então, 2 sobre 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado, AY, menos y menos 1 sobre 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado, AZ. Fechou?
fechou. Todo mundo entendeu, né? Como a gente chegou aqui? Sim. Beleza. Então, y menos 1 ao quadrado. AZ. Aí agora a gente junta todo mundo. I sobre 2π. Então, vamos juntar quem está com AY, tá? Então, AY que multiplica. Então, 2 sobre 4 mais y mais 1 ao quadrado, menos 2 sobre 4 mais y menos 1 ao quadrado. Tudo está na direção a y, mais a z, aqui eu vou inverter, né? Porque essa aqui vai ficar positiva, então y menos 1 sobre 4 mais y menos 1 ao quadrado, menos y mais 1 sobre 4 mais y mais 1 ao quadrado. Fechou? Fechou. Não sei se tem alguma forma inteligente de a gente colocar tudo isso aqui no único denominador. Pode surgir produtos notáveis aqui. Eu vou expandir para ver o que eu encontro. Então, I sobre 2π a y. Posso colocar o 2 para fora, né? Então, eu já vou cortar, na verdade, todos esses dois aqui. Ah, não, nada a ver. Não tenho tantos dois assim quanto eu pensei. Não tem dois aqui. Então, eu vou deixar como está. Só vou trazer o 2 para fora. 2ay vezes 1 sobre... Aí aqui vai dar o quadrado do primeiro. Mais 2 vezes o primeiro do segundo. Mais o quadrado do segundo, então mais 5. Acho que isso aqui não vai dar nenhuma direção interessante, não. E do outro lado eu não vou encontrar nada que seja também interessante. Porque aqui vai dar menos o quadrado do segundo. Não, mais o quadrado do segundo. Peraí. Vai dar y ao quadrado menos 2y mais 5 também. Não sei se isso é muito útil. Não sei se essa expansão é muito útil. Eu poderia fazer aqui no MMC, iria ficar absurdamente grande, ia elevar meu numerador para a ordem 4, e depois eu ia ter... Não, meu numerador ia elevar para a ordem 2 aqui na esquerda e 3 na direita. Não me parece muito agradável isso, não. De forma alguma. Talvez eu tenha tomado um caminho por coordenadas cartesianas e me atrapalhou. Mas de qualquer forma aqui eu já tenho uma função, né? Eu já tenho uma função que eu posso desenhar e plotar. Agora que é só questão de cálculo mesmo. Ele pede para a gente desenhar ou plotar, né? Porque provavelmente... Desenhar. H versus Y. Variando y menos 4 até y a 4. Não, porque aqui eu já tenho uma função, agora é só tirar o módulo, né? Só ficou grande. Mas as funções estão aqui. Está isolada com y, né?
Vocês têm alguma opção que a gente consiga fazer essa junção aqui dessas duas funções aqui de maneira mais simples? Rapaz, professor, tô sem ideia. Que até se eu tivesse y menos 1 ao quadrado e y mais 1 ao quadrado, até dava, tem algumas opções. Mas assim, a opção mais simples parece juntar as duas, fazer simplesmente o produto. Fazer 4 mais y mais 1 ao quadrado vezes 4 mais y menos 1 ao quadrado. E aí isso aqui fica em grande. A vantagem é que a gente poderia tirar dos dois. Então vamos lá, né? Vamos lá. Vamos fazer. Pagar tudo. Então, quatro mais y ao quadrado mais 1 ao quadrado vezes 4 mais y ao quadrado menos 1 ao quadrado. Em cima eu vou ter segunda menos a primeira. Então, 4 mais y ao quadrado menos 1 ao quadrado menos 4 mais y ao quadrado mais 1 ao quadrado. Fechou isso aqui em AY mais AZ vai ser o mesmo denominador. Quatro mais y ao quadrado menos 1 ao quadrado, fechou? E aqui em cima eu vou ter y menos 1 vezes 4 mais y ao quadrado menos 1 ao quadrado menos y mais 1 vezes 4 mais y ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso aqui pode sair. Não, eu tô fazendo besteira aqui. Não tô... É y mais 1 ao quadrado. Esse quadrado aqui não tem, não. De repente a ordem ficou absurdamente grande. Isso. Não tem. É y mais 1 ao quadrado vezes 4 mais y menos 1 ao quadrado, que é 1 vezes. Aí vamos lá, vamos aos cancelamentos. Aqui não vai dar tão estranho, não. Eu tenho 2, do 2 a y aqui. E aqui, veja só, quando eu fizer aqueles mesmos produtos, coisa aí, né? vai cancelar muita coisa, porque vai cancelar o quadrado do primeiro, vai cancelar o quadrado do segundo, vai cancelar o 4 e só vai sobrar o 2. Só vai sobrar o 2. Só que esse cara daqui, ó, é menos... Ó, vamos expandir isso aqui. Eu tenho o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui eu tenho o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, na verdade, cancelou tudo. Não cancelou não. Sobrou aqui, menos com menos vai dar menos, sobrou menos 4y, né? Correto? Isso. Então aqui eu tenho 2 vezes menos 4y, vai dar menos 8 y a y. Beleza. Aqui em AZ vai ser um pouquinho mais chatinho de visualizar. Que vou ter que expandir mesmo.
Esse aqui vai ser chato, vai dar terceiro grau. Vamos lá. Y menos 1, que vai ser y ao quadrado, menos 2y mais 5, menos y menos 1, vezes y ao quadrado mais 2y mais 5. Que também vai cancelar algumas coisas, né? Isso tudo a z. Vamos trabalhar só nessa parte aqui. Então, esse primeiro produto aqui vai dar y ao cubo menos 2y ao quadrado mais 5y. Professor, Oi. esses dois termos aí, eles estão multiplicados ambos por y menos 1, é? Não, o segundo é y mais 1. Valeu. Ah, tá certo. Aí aqui menos y ao quadrado mais 2y menos 5. Beleza. Aí tudo isso aqui menos. Aí o primeiro termo vai ser y ao cubo mais 2y ao quadrado mais 5y mais y ao quadrado mais 2y mais 5. Isso tudo em AZ. Então vamos olhar aqui quem vão ser os termos. O terceiro, o termo cúbico vai sumir, né? Então o termo cúbico vai sumir aqui. O termo quadrático eu tenho menos 2 menos 1 mais 2 mais 1, mas aqui tem um sinal de menos, né? Então vai dar menos 6. Menos 6y ao quadrado. O termo y, eu tenho aqui 7y e aqui eu tenho menos 7y, então o termo y cancela. E o termo de ordem 0, eu tenho aqui menos 5 e eu tenho aqui menos 5 também, então menos 10. Faltou fechar aqui, não foi? H I sobre 2π. Quatro mais y menos 1 ao quadrado, vezes y mais 1 aqui. Quatro mais y menos 1 ao quadrado. Eu tomei alguma decisão errada em algum lugar. Aqui vai ter um sinal de menos. E aqui estará o meu vetor, que é 8y AY mais 6y ao quadrado menos 10 AZ. Como isso aqui é sempre positivo, quando eu for calcular o módulo de H, nada disso precisa estar dentro, né, da minha raiz. Então, o módulo de H vai ser igual a I sobre 2π vezes essa função aqui.
vezes esse módulo aqui. Raiz de 64y ao quadrado mais 6y ao quadrado menos 10 ao quadrado. Foi muito feia essa função. De verdade, assim. De verdade. E aí aqui eu tenho... Deixa eu expandir, né? O quadrado do primeiro. Então, 32y à quarta. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, isso aqui vai dar 120y ao quadrado. Mais 100. Não, isso está muito estranho. O resultado é esse, eu espero. Professor, Mas eu acho que está estranho. Diga lá. preocupa é que ele diz para desenhar, não é nem plotar na questão. É, exato. Não, porque isso aqui a gente consegue plotar com uma relativa facilidade. Eu não sei se ele tem aqui uma resposta. Ele Também mostra não as tem- respostas aqui nesse livro. Algumas. Respostas dos problemas ímpares. Vamos ver por quanto eu errei. Esse aqui tá bem estranho. Capítulo 1. Porque algumas ele bota. Como esse aqui é para desenhar, talvez ele não coloque. É. Não, não ficou tão distante, não. Ele parou lá em cima. Ele parou aqui. E tá exatamente igual. Yeah. É isso aí. A resposta do livro tá aqui, ó. Nesse estágio. Aí daí ele já esboça, né? E aqui ele já usa um software para esboçar. Não faz sentido pedir para a pessoa desenhar isso aqui. Não é uma coisa intuitiva, assim, que você vai, vou desenhar essa função aqui da minha cabeça. Né? Mas a gente pode fazer esse desenho aqui. Vamos fazer rapidinho. Já já eu começo a aula de eletrônica. Ah, eu nem preciso, porque o pessoal entra nessa mesma sala. Então vamos lá. Deixa eu só mostrar para a gente fechar aqui. Tá por aí ainda, pessoal? Reilan tá por aí também? Tô sim, professor. Lembra de postar o vídeo hoje, hein, professor? Esses dois aí. Hã? Lembra de postar os 2 vídeos da gravação Para dar hoje. tempo de botar a lista. Oi? Para dar tempo de responder na lista, né? Ah, ainda tem que fazer as outras, né? Eu não sei se eu vou conseguir colocar ela hoje, porque eu já vou entrar na aula de eletrônica, mas enfim, vou tentar. Então, ó, esse H aqui vai ser SQRT. O pessoal da eletrônica tá chegando. Vamos lá, deixa eu abrir aqui pro pessoal. Pronto. Robson, tudo bem? Tá por aí? Está entrando. Então, vamos lá. 64. 32x à quarta. Isso aqui vai dar mais 64 menos 120 x ao quadrado mais 100. Esse mais 100 está dentro. Mais 100. Aí é tudo isso sobre 2 e vezes 4 mais y, aqui é x, né? Mais 1 ao quadrado vezes 4 mais x menos 1 ao quadrado. E a corrente é 1, né? Então aqui vai entrar 1 de fato. Pronto.
E eu estou plotando de menos 4 a mais 4. Não tinha como essa resposta ter sido mais anticlimática do que foi. Então tá aqui, ó. Essa é a plotagem. Que como aqui a escala dessa calculadora gráfica que é podre, eu não consigo ver os nuances. Então deixa eu multiplicar por 100 aqui para aparecer. 100 foi demais. 10. 10 já tá bom. Eu estou multiplicando por uma escala de 10 aqui, tá, pessoal? Então, olha só, dá para ver. Ó, pronto, 100 ficou bacana. A gente está plotando de menos 4 a mais 4, dá para ver que o gráfico fez esse formato aqui. Se a gente colocar em 1000, a gente está plotando em não, aqui acho que 1000 já foi demais. Nem tanto. 100 tá bacana. Então, estou multiplicando por 100, estou plotando em deciampere por metro. E esse aqui é a resposta, fica aí para vocês no vídeo. Beleza? Beleza. E aí, pessoal, tudo certinho? Tudo. Obrigado. Pronto, então vou colocar para vocês já e a gente continua. Ok? Então, valeu, pessoal de eletromagnetismo. Vou continuar agora com a eletrônica e até a próxima. Valeu, professor. Obrigado, professor. Boa aula para o senhor aí. Tchau, pessoal. Valeu, tchau, tchau.